Olá, pessoal. Sou o professor Vanderlei. Nós vamos começar a aula 4 aqui, que é outro exemplo, né, de uso da linguagem Python, né, para fazer algumas estruturas aí e operadores, tá bom? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês, né? Eu estou aqui no site Vou clicar, botão direito, não. Vou clicar no arquivo e vou baixar o arquivo aqui, né? Vou baixar aqui o arquivo, vou entrar nele aqui, tá? Sempre faço questão de baixar aqui, porque pode ser que vocês não encontrem o mesmo aí, tá? Nesse exemplo, né, eu vou copiar aqui o arquivo, vou lá no Google Colab, tá? Não se esqueçam de usar a conta do Gmail de vocês, tá? Da universidade, que lá na universidade vocês conseguem ter acesso tranquilamente aí aos arquivos, tá bom? Então, vou pegar aqui, né, aula 4, vou carregar este arquivo. Pessoal, então, nesta aula aqui, nós vamos aprender, né, o exemplo 2, né, aula 4, nós vamos aprender a usar um pouco dos operadores aí, das expressões, né? A gente já aprendeu o operador de atribuição igual aí, tá bom? E agora nós vamos usar alguns conceitos da tabela verdade. Vocês vão lembrar que eu falei que a gente ia construir a classificação de uma viga, que está lá na NBR 6118, a partir do uso dos conceitos da tabela verdade, tá bom? Então, olha só, pessoal. Aqui, de novo, né? Mesma coisa, o mesmo ambiente, né? Não tem muito segredo, ok? Aqui, né? Então, vou começar pelo código aqui mesmo, tá? Vou aprender a usar esses operadores lógicos aí. Então, o que eu estou falando aqui, ó? Estou atribuindo a variável teste um booleano, né? Porque vocês vão lembrar que isso aqui me retorna verdadeiro ou falso, né? 3 igual a 5, provavelmente, né? Provavelmente não. O código ele vai me retornar que isso aqui é falso, né? 3 não é igual a 5, né? Então, aqui eu fiz isso e criei até uma estrutura de um if. Eu não vou entrar nesse comentário aqui do if, né? Mas para quem todos vocês já fizeram cálculo numérico, né? Então vão lembrar dessas estruturas lá. A gente vai revisar essas estruturas, mas aqui eu estou colocando só para vocês entenderem o print, né? Então, olha só aqui, ó. Teste 3 igual a 5, vai retornar falso. Eu mandei dar um print usando a função type aqui, né? O que é essa função type? É só para vocês verem o tipo de variável que é essa teste aqui. Ele vai retornar um booleano, a gente vai ver isso, né? Então, eu coloquei, ó, if teste, printa verdadeiro, se não, printa falso, né? É lógico que a expressão condicional if aqui, ela só entra para dentro se for verdadeiro, né? Se a condição que você estiver colocando for verdadeira. Então, como o teste retorna um booleano verdadeiro, aí eu coloquei para imprimir aqui, tá? Mas vamos executar o teste aqui, a linha de código, né? Olha só que interessante, pessoal. Mandei executar aqui, ele vai demorar para carregar um pouquinho na primeira vez. Lembra aqui, ó, tá conectando ao servidor a máquina que a Google está disponibilizando para a gente, né? Usar essa máquina virtual. Então, olha só. Ele rodou aqui, né? E deu um print, né? Olha lá, ó, classe booleano, e ele retornou claramente falso, né? Porque ele entrou nessa parte aqui do se, tá? Eu não vou entrar nesse mérito aí do se, do se não por enquanto, porque vai ter uma aula específica para relembrar esses conceitos, né? Aqui, eu vou tirar esses pontos e vírgulas aqui, porque eles não têm necessidade, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, teste igual 5 maior que 3, muito provavelmente vai retornar que é verdade, 5 é maior do que 3, né? Então, eu vou rodar aqui, né, essa linha de código, e olha só o que vai acontecer. Aqui o print meu é diferente, eu coloquei um print, um vírgula type aqui para ele me falar que tipo, e ele já plotar de cara o valor dessa variável. Olha só que quando eu faço esse print aqui, ele já retorna true para mim, né? Então não tinha necessidade nem de eu fazer essa impressão aqui, né? Se eu colocasse aqui para tirar essa impressão, vejam só, eu conseguiria já entender, ó, essa variável ela é booleana e ela retorna verdade, ela retorna true, né? Então, essa é uma das ideias aí de se utilizar. Aqui, né, eu coloquei um texto só para vocês verem que a tabela verdade, ela está funcionando, então eu vou fazer uma negação, né, do tipo not A, né? Vocês vão ver, eu vou atribuir A é igual a 3, igual a 5, se eu botar not A, o valor que ele vai retornar é verdade, né? Isso aqui é verdade, né? Então,
Depois vocês dão uma conferida lá na tabela verdade, né? É essa condição aqui, né? Falso e falso, né? Aí, olha só, pessoal, aqui, né? Aqui 5 igual a 5, note A vai retornar falso, né? Então, só para vocês verem que a tabela verdade funciona, né? Então, a gente já aprendeu aí algumas características desse problema. Então, vamos de fato aqui ao nosso exercício, né? Que está lá o 1.1, que é a partir de uma tabela, né, uma tabela da NBR 6118, eu preciso que vocês classifiquem uma estrutura. E aí é lógico que eu não vou usar o if, né, a estrutura condicional, porque ainda não foi explicado, vocês entenderam o conceito da tabela verdade. Então aqui eu montei o exercício, se vocês clicarem 2 vezes aqui, pessoal, vocês estão vendo que o texto ele está bem bagunçadinho, né, ele assim, né, não tá, parece que não está bonito, né, mas aqui do lado direito está bonitinho, né. Então isso aqui é tudo usando o Markdown, pessoal, eu posso fazer até tabela, tá? Bem interessante. Aí você fala, nossa, professor, mas você faz tabela, né? Como é que faz essa estrutura de tabela aqui, né? Se vocês digitarem aqui, por exemplo, pessoal, ó, assim, ó, tabela em Markdown, vou mostrar para vocês aqui, tá? Vocês vão ver que aparece diversos sites aqui, ó, de como fazer tabelas, né? Por exemplo, esse Markdown Generate Tabelas é o que eu utilizo, tá? Olha só para vocês verem. Tanto que isso aqui é até de uma das coisas que a gente tem feito aí no grupo de pesquisa, tá vendo? Eu fiz uma tabelinha aqui, ó, nesse site, aí é bem simples mesmo, tá, pessoal? Você coloca linha, aumenta linha, e aqui eu mando gerar o código. Olha aqui o código em Markdown, tá vendo? Da tabela. Então não tem muito segredo não, ok, pessoal? É só usar esse Table Generator, eu vou deixar ele aí na descrição do vídeo para que vocês comecem a usar o Markdown como recurso para fazer até trabalhos, né, da nossa disciplina. Então, olha aqui, ó. Vamos utilizar o conceito da tabela verdade para identificar se uma viga tem ou não proteção limitada a partir dos dados informados pelo usuário. A tabela nossa de referência é a 13.4 da NBR 6118, que está aqui, né? Para quem já fez aí o curso, né? Como é que funciona lá na proteção? Você tem níveis de proteção em função da classe de agressividade e o momento que você coloca a proteção, você verifica se é parcial, limitada ou completa, né? Aqui, para facilitar, eu coloquei que as classes de agressividade vão ter tag 1, 2 e 3, 1, 2, 3 e 4, que é a classe de agressividade ambiental 1, 2, 3, né? Aí vem lá fraca, moderada, forte, muito forte, né? Eu não vou entrar em detalhes, aqui é só para a gente aprender o uso, né? E o tipo de viga é pré e pós. Aí você vai falar assim, nossa, professor, mas para que isso, né? É porque aqui, pessoal, o tipo está aqui e as condicionantes para classificação estão aqui do lado direito. Olha só, se a minha viga for pré-tracionada e classe de agressividade, e lembra lá da conjunção, né? Classe de agressividade ambiental 1, ela é parcial, né? E assim por diante para qualquer outra. Então, eu tenho que elaborar um código que eu coloco essas informações aqui do lado direito e o algoritmo me retorna o que está do lado esquerdo, se é verdadeiro ou falso. Então, vamos lá fazer isso aqui, pessoal? Olha só. Então, eu vou atribuir uma variável CAA que vai receber a classe de agressividade, que eu chamei de 1, 2, 3 e 4, e vou colocar uma variável chamada tipo, que me recebe se é pré ou pós-tensionado, né? Então, olha só. Olha aqui, pessoal, que interessante. Sem usar a estrutura de if ou else, né, condicional. Eu botei aqui uma variável chamada class 1, né? E essa variável aqui, o que ela vai armazenar? Um valor booleano, né? Ela vai armazenar um valor booleano porque aqui eu só tenho operações lógicas, tá vendo? Eu não tenho operação aritmética aqui, né? Então, olha só. Se o CA igual a 1 em tipo igual a pré, né? Ou seja, aqui uma conjunção, o que ele vai retornar? Ele vai retornar que a verdade aqui, que ela é proteção parcial. Então, aqui do lado direito, eu coloquei todas as condicionantes para ser o quê? Para ser proteção parcial. Vamos olhar a tabelinha aqui, ó. O que precisa para ser proteção parcial? Pré-tração, classe de agressividade 1 ou pós-tração com classe de agressividade 1 e 2. Olha só. Então, fiz aqui a primeira condicionante ou a segunda condicionante. Vocês vão ver que a segunda condicionante eu fiz o uso dos parênteses. Por que eu fiz o uso dos parênteses? Porque aqui dentro, na classe de agressividade, eu vou ter uma ou outra condicionante, né? Então, olha só. O CA nessa condicionante aqui do pós, ele pode ser 1 ou 2. Então, aqui, ó, fica um parêntese completo. Ou seja, quando uma dessas duas for verdade, a variável é verdade, né? Para a gente usar o comando OR aí certinho. E aí, repliquei para todas as outras variáveis, e olha que interessante, pessoal, vamos rodar esse algoritmo aqui, ó.
Aí eu só mandei dar um print aqui, ó, proteção parcial, o class, vai retornar o que é cada class aqui, né? Como o meu algoritmo é bem simples, ele vai retornar dos três. Então, olha só, vamos olhar aqui na tabela, o que é classe de agressividade ambiental 3 e tipo pré? Vamos olhar aqui, ó, classe de agressividade 3 e tipo pré tem que ser uma proteção completa. Então, o meu class 3 tem que ser true, né? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Class 3, true, tá bom? Beleza, pessoal? Ok? Então, é isso, tá? É isso. Vamos colocar aqui classe de agressividade 2 e pré, o que acontece? Aí, ó, já vai para proteção limitada. Vamos olhar se está certo? Classe de agressividade 2 e pré, proteção limitada. Olha só, pré-tração, classe de agressividade 2. Desculpa. Então, pessoal, a gente, usando os conceitos da tabela verdade, a gente consegue fazer um programinha, e isso aqui é muito interessante, por exemplo, quando eu quiser fazer um if grande, né? Quando eu quiser fazer um if grandão lá, né, que está cheio de comparações, eu posso usar dentro de uma variável. Isso é interessante, né? Isso é bastante interessante, né? Às vezes eu estou fazendo dimensionamento de uma viga, ou dimensionamento de um reservatório de água lá, eu preciso de uma série de condições para entrar em um trecho de cálculo, né, específico do processo de dimensionamento. Eu posso usar essa estrutura aqui, por exemplo, para fazer igual eu fiz lá na outra aula, colocar no if, né? Então, isso é interessante, às vezes, para você encurtar, deixar o código mais simples. Lembrando, pessoal, que quanto mais simples, melhor, tá? Quanto mais simples, melhor. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra a aula 4 com esse exemplo aí de expressões e operadores, tá bom? Abraço para vocês.